Antes do primeiro Deus aparecer, havia medo. E com esse medo veio esperança. As pessoas começaram a ter rituais e sentar-se em silêncio ao redor do fogo. E assim, a bela jornada da religião começou. Bem-vindo, meus queridos amigos, ao canal oficial de Palestras para Dormir. Bem-vindo, querido amigo, a um lugar onde seus sonhos podem se tornar conhecimento. Tenha certeza, essa mesma voz o guiará pelo silêncio da noite. A palestra de hoje vai ser tão interessante. Vamos falar sobre o surgimento da religião. Hoje, você descobrirá a incrível jornada de fé ao longo da história. Você aprenderá sobre o profundo poder da oração e como tudo começou com ofertas simples de ossos enterrados e ocre. Estou curioso. Quem são xamãs e por que a sociedade ainda é tão importante para eles? Estou curioso para saber como as autoridades começaram a falar pelos deuses. Estou curioso. O que faz as pessoas acreditarem no século XX? Se você é o tipo de pessoa que adora se afastar para histórias que não apenas o levam a dormir, mas também o transportam para o momento presente, então eu tenho ótimas notícias para você. Nosso canal é o lugar perfeito para encontrar conteúdo envolvente e baseado em fatos, apresentado de uma maneira calorosa e convidativa. Para garantir que você nunca perca um episódio, basta assinar e clicar no ícone Bell. Vamos manter o barulho no mínimo e aproveitar a jornada. Agora, cubra seu corpo com um cobertor e feche os olhos. Vamos reservar um momento para descansar e deixar nossas mentes vagarem comigo enquanto imagino explorar o mundo antigo, aprendendo sobre os ritos e templos de séculos passados e realmente se conectando com a essência da fé. Quando a religião surgiu, é difícil dizer com certeza. Podemos nunca realmente conhecer a história toda. Não tenho certeza de quando tudo começou, mas estou feliz em ajudá-lo a descobrir. Você sabe, é interessante porque não há primeira oração, nem o primeiro templo e nenhum profeta. Mas não se preocupe, temos traços. Você ficará surpreso com os corpos cobertos com ocre vermelho que são encontrados em cavernas. Entre os ossos, você encontrará alguns itens bonitos e intrigantes, como crânios de animais organizados ordenadamente, estatuetas com rostos de animais e corpos humanos, pedras, conchas e máscaras. Tenho certeza de que você está se perguntando por que estou fazendo isso. Estou curioso para saber o que isso significava para aqueles que fizeram isso. Pode ser algo bonito e encantador, uma tradição especial que nos une, uma lembrança estimada ou mesmo o medo da morte. Não temos certeza de nós mesmos. Nesta palestra, vamos ser reais com você. Não vamos agir como se soubéssemos tudo. Prometemos que sempre seremos honestos com você e compartilharemos apenas as coisas que sabemos ser verdadeiras. Somos um grupo de mente muito aberta e estamos comprometidos em tratar todos com respeito e dignidade. Isso significa que não vamos impor nenhuma religião a ninguém, e também não estamos tentando converter ninguém em ateísmo. Eu sei que vocês dois estão certos e não quero dizer quem está certo ou errado. Eu adoraria dizer como tudo começou. Vamos dar um passeio juntos, seguindo os passos de alguém enquanto eles viajam desde o início de sua fé até os dias atuais. Vamos dar uma olhada em como os deuses, rituais, templos e textos apareceram. Vamos dar uma olhada em como a religião se tornou parte de nossa sociedade, nosso governo e nossa cultura e como ela mudou com o tempo à medida que mudamos. Vamos conversar sobre as emocionantes coisas arqueólogos, antropólogos e historiadores estão descobrindo. Discutiremos hipóteses, versões e fatos que eles coletaram pouco a pouco. Muitos deles podem ser um pouco controversos, mas todos são tão emocionantes. Cada um deles merece sua atenção. A história da religião é muito mais do que apenas uma história sobre os deuses. Esta é uma história sobre uma pessoa, sobre seus medos, sobre sua esperança, sobre sua tentativa de encontrar significado e sobre o que eles acabaram encontrando. Você já se perguntou sobre as origens da religião? Esta pergunta é como um pouco de chama em uma caverna que foi esquecida há muito tempo. A chama foi lançada. Fico feliz em dizer que as pedras ainda estão quentes. Sentamos esse fogo aconchegante, olhando para a escuridão, e nos perguntamos sobre a primeira pessoa que não tinha apenas medo do trovão, mas também pensamos que poderia ser a voz de outra pessoa. A história da religião está cheia de perguntas. Como tudo começou? Estou me perguntando se uma pessoa sempre acreditou, ou se houve um momento em que simplesmente não sabia, não sentiu, não percebeu. Estou curioso. Nossa família humana teve um tempo em que não tinha fé? Alguns cientistas acreditam que, nos estágios iniciais da evolução, criaturas que ainda não se tornaram homopianas não tinham nada que pudéssemos chamar de religião. Não há rituais elaborados, visões místicas da vida após a morte ou imagens do sobrenatural.
Eles não tinham nenhuma palavra, não há como se expressar. Eles não conseguiram compartilhar uma bela lenda ou cantar uma canção de ninar sobre os espíritos da floresta. Seus pequenos cérebros ainda não atingiram o nível de abstração, onde eles podem começar a fazer perguntas. O que acontece depois de morrer? Temos um pouco de problema aqui. Parece que chegamos à fronteira, e não é algo que podemos atravessar. Não temos certeza de nós mesmos. Só podemos adivinhar, já que não há evidências arqueológicas para dizer com certeza. Aqui, nesta fase, não havia religião. Lamentamos realmente, mas tudo que podemos dizer é, não encontramos nenhuma faixa. Eu sei o quão difícil é ver a ausência de traços e acho que isso significa que o fenômeno é inexistente. Eu gostaria de poder dizer que isso era verdade, mas não é. Eu só quero mencionar que há uma diferença realmente importante entre fé e religião. A fé é aquela sensação bonita e interior que todos temos. A religião, por outro lado, é uma estrutura com todos os tipos de elementos, incluindo rituais, normas e vistas. É possível que essa crença estivesse no fundo da mente das pessoas muito antes de os primeiros santuários serem construídos. Lamentamos realmente, mas simplesmente não podemos consertar. A ciência tem tudo a ver com explorar, medir e descrever o mundo ao nosso redor. Todo o resto é apenas uma hipótese, e tenho certeza de que chegaremos ao fundo juntos. Eu entendi totalmente. As hipóteses também são importantes. Eu realmente acredito que eles podem nos ajudar a entender a nós mesmos, e sou muito grato por isso. Estou animado para ver o que temos aqui. Os ossos estão entre as coisas mais antigas que encontramos até agora, e é fascinante que possamos pelo menos em teoria conectá-los à fé. Oh, sim, ossos. Espanha. Caverna Atapuerca. Tem cerca de 600 mil anos. Encontramos um pouco da história humana aqui, um grupo de restos humanos que nunca vimos antes. Durante essa época, nossos amigos e parentes provavelmente foram chamados de Homo heidelbergensis. E aqui em uma das cavernas, você encontrará muitos ossos. Eles estão todos reunidos, não espalhados, mas concentrados. O que isso significa? Alguns pesquisadores sugerem que essa pode ser a primeira cerimônia de enterro na história. É fascinante pensar que as pessoas sentiram a necessidade não apenas de jogar o corpo do falecido, mas de levá-lo a um lugar especial. Tenho certeza de que eles tiveram a melhor das intenções. Eles provavelmente pensaram que era a coisa certa a fazer, ou era apenas mais segura, ou algo mais exigia. Mais do que isso, tenho certeza. Alguns outros cientistas não estão de acordo. Eles mostram as belas características geológicas da área. É possível que os ossos tenham sido transportados por água. Ou talvez eles tenham sido deixados para trás durante um deslizamento de terra, e não pela mão de alguém. É possível que os corpos tenham sido empilhados por razões relacionadas à praticidade. Talvez eles não quisessem causar nenhum problema ou atrair atenção. Afinal, eles não estavam lá fora matando predadores ou espalhando doenças. Mesmo que os restos mortais fossem colocados por seres humanos, não vemos nenhum ritual. Não há ocre, equipamento e poses especiais. É apenas uma coleção de ossos. Mas ainda estou curioso sobre isso. E o fato de pedirmos que isso mostra que há algo aqui para descobrirmos juntos. Depois de muito tempo, nos encontramos na África do Sul, em uma caverna. Esta caverna tem um nome que representa o mistério de Blombos. É realmente incrível quantos anos ele tem, entre 100 e 70 mil anos. É tão emocionante ver símbolos reais aqui pela primeira vez. Eles são repetidos, cortados e significativos. O primeiro é um belo tom de ocre. É um pigmento avermelhado derivado da hematita, e é absolutamente lindo. Na natureza, o ocre amarelo é mais comum, mas se você estiver procurando por vermelho, pode obtê-lo artificialmente calcinando-o em chamas. Estou tão animado para falar sobre os vestígios de uma oficina de ocre real que encontramos em Blombos. Também encontramos pedras para moagem, recipientes e pós. Para que costumava ser usado? Em muitas culturas que vieram mais tarde, as pessoas espalharam ocre vermelho nos mortos porque acreditavam que isso os ajudaria na vida após a morte. Era um símbolo das coisas preciosas da vida, sangue, renascimento, e a promessa de um novo dia. Talvez fosse um sinal de esperança. Que o espírito dos que partiram, adornado no tom quente e terroso de ocre, encontre seu caminho para o próximo reino. Não temos certeza se Oxer foi usado da mesma maneira em Blombos, mas estamos empolgados em descobrir.
Mas, você sabe, o próprio fato da produção diz que isso importava. As pessoas colocam seus corações e almas na criação de poeira vermelha. Estou tão feliz que você possa se juntar a nós e fico feliz em dizer que essa poeira era necessária para algo importante. Estou tão animado para lhe dizer que a próxima descoberta está na mesma caverna. Estou tão animado para falar sobre essas conchas com buracos. Você vai amar isso. Eles são as primeiras contas de todos os tempos. É muito provável que eles estivessem usados no corpo. Bem ao lado, você encontrará alguns pedaços de pigmento que provavelmente foram pintados nas conchas. Decoração pode ser. Mesmo nos séculos posteriores e entre as tribos modernas, as pessoas ainda usam contas, cintos e pingentes por mais do que apenas beleza. Acredita-se também que esses itens ofereçam proteção mágica. Nas tradições de muitos povos, pensou-se que os ornamentos usados no pescoço, nas mãos ou na cintura ofereceram proteção. Eles estavam lá para protegê-lo de espíritos malignos e do mal olhado. Se olharmos atentamente para essas primeiras contas, veremos que eles são mais do que apenas decorações. Na verdade, eles são um símbolo de nossa conexão com o mundo invisível. Estamos em boa companhia se pensarmos sobre isso. Muitos arqueólogos se sentem atraídos por essas conchas, como se fossem o começo de algo mágico. Mas, meu caro leitor, talvez o achado mais impressionante de Blambo seja os fragmentos gravados dos ovos de avestruz. Apenas imagine por um momento, um ovo coberto com essas linhas e padrões simétricos adoráveis. Tenho certeza de que você concorda que esses não são apenas alguns pequenos arranhões aqui e ali. É claro que estes são deliberados. Os ovos de avestruz foram usados como vasos, o que é uma maneira bem legal de usá-los. Eles eram usados para armazenar água, talvez até mel, o que teria sido uma coisa maravilhosa de se ter. Alguns pesquisadores sugeriram que os padrões eram usados para rituais, o que é realmente interessante. Outros disseram que eram sinais de pertencer a uma família, clã ou grupo, e acho que isso também é realmente importante. Ou talvez seja apenas uma bela expressão de um sentido estético. Eu chego totalmente de onde você vem e realmente aprecio sua perspectiva. Eu acho que o contexto apoia o significado mágico, no entanto. Você ficará feliz em saber que os mesmos padrões são encontrados em outros lugares. Eles são repetidos e você precisa de algumas habilidades motoras realmente boas e a capacidade de se concentrar em aplicá-las. Eles também exigem tempo e significado. É possível que esta seja a primeira vez que vimos sinais importantes para outras pessoas, mas para espíritos. E aqui está o próximo ponto-chave, meu amigo. Estamos indo para o norte, para as Terras Frias, onde está localizada a bela cidade de Vladimir. O local de Sungir é um lugar especial onde duas crianças foram enterradas há cerca de 35 mil anos. Este é um dos enterros mais misteriosos da Era Paleolítica, e estamos aqui para ajudá-lo a entendê-lo. As crianças estavam aninhadas juntas, com a cabeça apoiada nos ombros um do outro. Seus corpos são cobertos com milhares de belas miçangas gigantescas. Você ficará feliz em saber que há lanças, varinhas, joias, ocre e um cavalo de madeira nas proximidades. Cada cordão foi cuidadosamente criado à mão. Olhe para todas essas contas. E há tantos buracos. Oh, você dedicou muito tempo e esforço a isso. É tão maravilhoso ver que as roupas em que foram enterradas foram preservadas. Eles são um verdadeiro tesouro. Não temos certeza de quem eram essas crianças, ou por que foram enterradas com tanto cuidado. É difícil dizer com certeza se eram vítimas ou escolhidos, ou se eram filhos de um líder ou de alguém que amavam. Aqui está um fato interessante. É de partir o coração, mas os restos de apenas alimentos vegetais foram encontrados no estômago de um deles. É possível que isso indique uma dieta especial que a pessoa estava seguindo antes de morrer. Em muitas culturas ao redor do mundo, da Mesopotâmia à Grécia Antiga, as pessoas alimentavam suas vítimas à base de plantas. É tudo apenas adivinha por enquanto, mas estou aqui para ajudá-lo com o que você precisa. Não podemos dizer com certeza que foi um sacrifício, mas sabemos que não era um enterro aleatório. Tudo neste enterro tem um significado tão profundo, não é? É como se estivesse nos convidando a dar o primeiro passo em direção à fé. O leão é a primeira divindade. E ele está lá para você. Você já pensou em como teria sido muito bom se os primeiros deuses tivessem sido como nós, com mãos, olhos e corações? Um dia, alguém pegou uma presa gigantesca e esculpiu uma criatura com o corpo de um homem e a cabeça de um leão. Não era uma besta nem um homem, mas algo completamente diferente. Foi uma terceira coisa.
É uma criatura que não é encontrada na natureza, mas é uma parte real de nossa imaginação. E assim, o atacante, o leão-homem, ou, se quiser, o leão-homem, entrou neste mundo. Esta pequena estatueta foi descoberta em 1939 em uma caverna chamada Seedolhau, no sul da Alemanha. Está localizado em um belo lugar chamado Baden-Württemberg, aninhado no adorável vale de Lüneburg. As escavações foram criadas para começar, mas a Segunda Guerra Mundial eclodiu. Infelizmente, o trabalho teve que parar. Os arqueólogos ficaram encantados ao descobrir que haviam coletado mais de 300 fragmentos espalhados dos destroços. Este destroço tem sido cuidadosamente preservado há décadas no Museu da Bela Cidade de Ulm. Demorou muito tempo, mas eles finalmente começaram a trabalhar em sua restauração. Não se preocupe, a figura não foi montada imediatamente. A reconstrução inicial tornou um pouco menor, mas tudo bem. Mais tarde, com uma nova construção, ele cresceu mais 5 milímetros, o que é incrível. Não importa o tamanho, sempre foi uma alegria ver. Tenho certeza de que todos podemos concordar que o que mais importa é o que ela retratou. Olhe para este garotinho. Ele tem cerca de 31 centímetros de altura e é feito de uma única presa gigantesca. Ela tem um corpo que se parece com um humano, com proporções que parecem familiares. Ela tem braços, pernas e um torso que todos emitem aquela vibração humana e aconchegante. Mas a cabeça do leão. Você tem um focinho adorável, e suas bochechas estão cheias e poderosas. Seus ouvidos também são lindos. Não, não, não. Eu chego totalmente de onde você vem, e você está certo, é possível. Mas estou me perguntando se talvez os leões da caverna não o tivessem, ou se era muito curto. A meia figura tem sido um tópico de discussão há algum tempo. Algumas pessoas a viram como homem, e outras a viram como mulher. Algumas pessoas até viram essa figura feminina como o espírito da deusa da leoa, que é uma maneira realmente bonita de entendê-la. Hoje, as pessoas geralmente veem a figura como neutra de gênero, e é isso que a torna tão intrigante. É algo que transcende gênero, tempo e natureza. É tão interessante pensar em quanto tempo faz desde que alguém fez esta pequena estatueta. Já existe há cerca de 35 a 40 mil anos. Bem-vindo ao período Paleolítico Tardio. Hoje vamos falar sobre a cultura de Ovrenja. É a época do ano novamente, quando as belas homopinas começam a aparecer no continente europeu e, com eles, o maravilhoso mundo da arte. E então, como se por mágica, as primeiras figuras de pessoas e animais, pinturas de parede, joias e instrumentos musicais apareceram. Tudo isso é a linguagem das imagens, que é nova e emocionante. Estou tão animado para lhe dizer que Laiman é um dos primeiros contos deste novo idioma. Não se preocupe, isso não é uma cópia da realidade, como as cenas de caça. Estou tão animado para lhe dizer que isso é um símbolo. O que isso significa? Os arqueólogos ainda estão aprendendo sobre isso, então ainda não têm todas as respostas. É possível que eles nunca o farão. Existem algumas explicações possíveis para isso, e estou aqui para ajudá-lo a entendê-las. Um xamã em uma máscara. Não tenho certeza, mas parece uma foto de um homem vestindo a pele de um leão. Um xamã é alguém que tem uma conexão especial com espíritos. Em muitas culturas, o xamã usava uma máscara de besta para se conectar com o mundo animal e falar em seu nome. Pode ter sido uma imagem ritual, e tudo bem. Uma criatura mítica. Pode ser um espírito, um totem ou um progenitor tribal. O leão é um símbolo de força e caça, e os seres humanos são portadores de consciência. É possível que uma figura como essa possa ser um ancestral que ajudou a criar o clã ou os guardiões. O primeiro deus. Alguns cientistas pensam que os atacantes são a primeira divindade conhecida na história. Ele não é um homem, mas também não é um animal. Ele é seu próprio ser único, que é superior a ambos. É eterno, como uma brisa suave que fica sempre conosco. Ele é um exemplo vivo e respiratório do sobrenatural. É uma imagem mágica, não é? É possível que a pequena estatueta tenha sido usada em rituais especiais. Talvez tenha sido colocado na entrada da caverna pelo fogo ao lado do xamã. É possível que fazia parte de um ritual especial de iniciação, uma prática de caça, um ritual de cura ou talvez apenas um talismã. Mas não podemos provar isso. Só podemos sentir a escala da imagem. Eu entendi totalmente. É tão importante entender que um atacante não é apenas um impulso aleatório. Escolher uma figura como essa em uma peça sólida de presa gigantesca não é tarefa fácil.
Você precisa ter algumas habilidades motoras realmente boas, as ferramentas certas, você precisa conhecer o material e, o mais importante, precisa de muito tempo. Tenho certeza de que a pessoa não fez isso com pressa. Ele era um jogo diário pelo fogo, desenhando todas as linhas com uma mão firme e um sorriso caloroso. O leão estava sempre lá, em seus pensamentos e em seus sonhos. E agora era real, e parecia tão bom. A coisa que você imaginou se tornou real em sua mão. Não é mais um troféu de caça, é apenas uma coisa útil. Este é o símbolo, nascido de pensamento, e está aqui para ajudá-lo. Estou tão feliz que você perguntou sobre o símbolo. É uma ótima pergunta. Há pensamento sagrado presente sempre que há um símbolo. A pequena estatueta foi encontrada na mesma caverna, onde outros objetos foram encontrados posteriormente. Isso incluía ferramentas de pederneira, joias e espaços em branco. Era um lugar cheio de vida e cheio de belos rituais. Eu acho que poderia ser um santuário, ou talvez um santuário. Não temos certeza. A escolha de Léo não foi um acidente, mas uma decisão atenciosa. O leão da caverna era o maior predador do mundo. Era quieto, perigoso e corajoso. Estou tão feliz em lhe dizer que, ao contrário do urso, não se escondeu no inverno ou desapareceu. Ele estava sempre lá, uma presença constante em nossas vidas. Ao mesmo tempo, ele era um símbolo de força e proteção. É possível que a pessoa esperava domar esse poder, ou talvez até formar um vínculo com ela. Eles poderiam querer fazer do leão seu patrono ou, se não, então talvez eles esperassem se tornar um com o próprio leão. Estou tão animado para compartilhar com você a primeira figura conhecida na história que descreve um ser inexistente. Não é apenas um objeto realista, mas uma imagem sobrenatural. Sabe, eu realmente sinto que isso se tornou mais do que apenas uma crença. É como uma mitologia que todos vivemos e respiramos. Imagine um mundo onde toda a vida e tudo nela é espírito. Todos sabemos que, às vezes, quando acordamos à noite do barulho do lado de fora da janela, pensamos quem está lá. E então, quando lembramos que é apenas o vento, nos sentimos muito melhor. Mas talvez um homem velho não pensasse assim. Ele sentiu como se pudesse ouvir uma voz ao vento, e pensou ter visto um olhar no rio. Ele até pensou que sentia um sinal no trovão e uma presença na sombra. O mundo ao seu redor não estava vazio, e ele se sentiu grato por isso. Era o lar de alguns espíritos amigáveis. Ele poderia ter sido quando começou a sentir que não era o único na religião. Uma das primeiras pessoas a tentar descrever esse sentimento em termos científicos foi Edward Tylor. Ele era um etnógrafo inglês do século XIX e fez um ótimo trabalho. Em seu livro Percebendo Caucha, 1871, ele criou um termo que mudaria tudo. Tornou-se a chave para toda a história inicial da fé. O animismo vem da palavra latina anima, que significa alma. Taylor pensou que o animismo era como os primeiros passos no mundo da religião. A crença de que tudo tem uma alma é realmente adorável, não é? Tenho certeza de que você concorda que inclui animais, árvores, pedras, estrelas, água, fogo, doenças, morte e sorte. É aqui, meus amigos, que os deuses farão sua grande aparência. Temos orações da igreja e livros sagrados para nos ajudar. Estou curioso, de onde se originou essa crença? Taylor pensou que sim, e ele estava certo. Você já notou que existem duas formas de existência? Um é a vigília e o outro é dormir. Em seus sonhos, ele teve a incrível oportunidade de conhecer os mortos, viajar, cair e voar. Ele estava concluindo que havia algo em mim que estava desaparecendo lentamente, se afastando e vivendo separadamente. E assim, a bela ideia da alma nasceu. Só estou me perguntando, se um homem tem uma alma, um animal também poderia ter um? Estou me perguntando se a pessoa que faleceu tem uma sombra, um eco ou memórias. Eles simplesmente desapareceram? Lenta, mas seguramente, o mundo inteiro começou a se encher de almas, e não apenas almas humanas. O poderoso leão incorpora o espírito do poder. A árvore é um símbolo do espírito da floresta. O fogo representa a fome e a luz. E a pedra, com seu profundo conectio, N para a terra, carrega o espírito da própria terra. E assim, surgiu um cosmos espiritualizado. O mundo vivo. Muitos etnógrafos modernos dizem, nas culturas tradicionais, há uma maneira bonita de ver o mundo onde o espiritual e o material são um. A chuva é um fenômeno natural que pode ser experimentado por todos nós. O rio é como uma mulher, e a montanha é como um australiano que se vê e mantém a memória da terra.
Em algumas tribos, como a australiana. Espírito. Você não está apenas andando em um caminho, meu amigo. Você está andando no corpo de um ancestral mítico. Você não está apenas bebendo da fonte, também está tocando os olhos das criaturas divinas. É assim que a bela prática do animismo começa, como uma maneira de pensar. É tão importante lembrar que os humanos não estão responsáveis pela natureza, mas estamos todos juntos nisso. Eu entendi totalmente. Se tudo estiver vivo, todo mundo precisa ser capaz de lidar com isso. Há tantas coisas que fazemos para mostrar amor e cuidado um pelo outro. Temos todos os tipos de rituais, presentes, orações e avisos. É tão importante lembrar de lubrificar o espírito de madeira, colocar a pedra com cuidado e agradecer a água. Lembre-se de pedir desculpas ao animal antes de ir caçar. Não se trata de superstição. É sobre como interagimos com o mundo. Vemos tudo como tendo um lado pessoal. Ao lado do animismo, há outra maneira de entender o mundo, o totemismo. A palavra totem vem da tribo Ajidvi da América do Norte. É um símbolo do espírito do ancestral de quem vem o gênero. Vamos imaginar que você não é apenas um humano, mas um lobo. Sua árvore genealógica começa com o lobo, e isso é algo para comemorar. Você usa os recursos dele e é uma pessoa linda. Você não gostaria de matá-lo. Você está tão intimamente conectado a ele, não é? Em outros gêneros, existem tantas possibilidades. Você pode ser um urso, uma águia, um peixe, um cervo, uma raposa ou até uma árvore ou uma tempestade. Estou tão animado para lhe dizer que cada clã é de uma criatura diferente. Todos nós temos nossa própria música, símbolo e mito especiais, e é algo com o qual todos podemos nos relacionar. Nas culturas dos aborígenes da Austrália, os povos da Sibéria e os nativos americanos, os totens eram mais do que apenas símbolos da boca. Eles eram um modo de vida, uma maneira de se conectar com o mundo espiritual. Eles influenciaram tudo, com quem você poderia se casar, como se comportar na floresta, que comida você poderia comer e o que não podia. Tenha certeza, entendemos que às vezes o totem é proibido. Eu entendo sua curiosidade, mas saiba que você não tem o direito de tocar seu ancestral. Em outros casos, você usa a imagem dele no peito, na pele, na casa. É realmente interessante como os totens, máscaras, desenhos em rochas e figuras que representam o espírito de um povo vêm da mesma ideia. Às vezes, o totem é como um abraço grande e amoroso da tribo, um símbolo de força, orgulho e tudo que importa para nós. Ele é considerado tão alto que é reverenciado como um deus. As pessoas consultam e o chamam para orientação. E agora, vamos falar sobre fetichismo. Essa palavra soa um pouco diferente hoje, não é? A princípio, significava a crença de que um objeto pode ser um transportador de poder. Um fetiche não é uma boneca em DVD com agulhas, e é importante entender que não é mágico pelo bem de Magic. É qualquer coisa que tenha uma essência espiritual, e isso é algo que todos podemos apreciar. Ei, eu só queria que você soubesse que é um amuleto realmente especial que pode ajudar a protegê-lo da doença. É feito do dente de um animal, e é realmente poderoso. Você ficará feliz em saber que uma pedra encontrada em um determinado dia traz boa sorte. Durante o ritual, você vestirá uma máscara imbuída do espírito do companheiro animal do xamã. Você sabe, é incrível como um navio gravado pode segurar água viva. Você sabe, não importa onde você vá, seja na África, no Pacífico, na Sibéria ou na Europa, se algo se destacar, as pessoas vão adorar. Eles vão transformá-lo em um fetiche. Um ramo que cresce de uma maneira especial, um osso com uma curva rara, não é algo? Vá em frente, afunde com um buraco. Quando algo está fora do comum, é como se houvesse um pouco mais de vida, sabe? Esses itens não estavam apenas protegidos, mas cuidados com o máximo cuidado. Eles foram alimentados, limpos, imploraram, punidos, moverem-se. Dê para abrigos e transmitido pela herança. Um fetiche é como uma ponte que nos conecta ao nosso espírito e ao mundo das forças ao nosso redor. É uma maneira bonita de sentir a conexão entre o mundo humano e a espiritual. Você pode se surpreender ao saber que essas três formas de animismo, totemismo, fetichismo e animismo, estão todos interconectados. Você sabe, todos eles estão confusos em mitos, rituais e gestos. O velho não tinha nenhuma teorias, ele acabou de ter experiência em primeira mão. Ele tinha uma profunda sensação de que essa pedra era mais do que apenas um mero objeto. Ele tinha um significado especial que foi além das propriedades físicas.
Eu venho de um lugar de profundo respeito por todos os seres vivos, incluindo nossos amigos animais. Aos meus olhos, o mundo inteiro está vivo, todos fazemos parte da mesma comunidade, e é importante lembrar disso. A partir desses sentimentos, todos criamos belas histórias, rituais significativos, músicas alegres e leis úteis. Você sabe, embora Taylor os tenha descrito como os primeiros passos da religião, os estudiosos modernos estão falando sobre eles cada vez mais. Esses estágios não são apenas sobre desempenho, eles são uma maneira de ver o mundo e podem existir ao lado de qualquer outro tipo de arte. A música é como uma religião para tantas pessoas. Ei, eu só queria que você soubesse que existe uma teoria muito legal sobre as origens da religião. Muitas pessoas acreditam nisso, e é muito interessante, porque parece não ter nada a ver com deuses. Eles voltam à crença nos relacionamentos de causa e efeito que uma pessoa considerou gerenciável. Muito antes de termos orações, templos ou textos sagrados, nossos ancestrais já estavam se unindo para fazer coisas boas um para o outro. Eles queriam influenciar a realidade, fazer chover, banir doenças e tornar a caça bem-sucedida. Você sabe, essas ações são o que costumamos chamar de pensamento mágico. O etnógrafo escocês James George Fraser, autor de The Golden Bough, foi um dos primeiros a sugerir uma maneira de pensar sobre a origem da religião que levou tudo em consideração. Ele teve essa ideia realmente interessante de que a magia era como os primeiros passos em direção ao ritual e depois à religião. Seu maravilhoso esquema abrange magia, ritual e religião. Fraser Magic tem tudo a ver com tornar o mundo um lugar melhor. É um esforço para usar o poder da natureza para criar um mundo melhor para todos. Parece que as pessoas realmente não falam com o ser, e elas não oram. É quase como se eles sentissem que a realidade tivesse que fazer alguma coisa. Eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre isso. O pensamento mágico é tudo sobre dois princípios-chave. O primeiro é o adorável princípio da similaridade. É baseado na ideia de que as causas gostam. O segundo princípio de infecção ou contato é algo com o qual todos estamos preocupados. É tão reconfortante saber que tudo que já tocou permanece conectado para sempre. O maravilhoso sobre o princípio da semelhança é que tudo se trata de tomar ações que refletem o que queremos. Se você está se sentindo aventureiro e quer fazer chover, vá em frente. Despeje um pouco de água, jogue-o no chão e dance como as nuvens estivessem cuidando de você. Não seria ótimo se pudéssemos derrotar o inimigo? Vá em frente, experimente. Desenhe-o e depois destrua a imagem. Ei, você gostaria de convocar o sol? Ei, meu amigo, vamos ser criativos. Imagine que você é um galo, pronto para cantar. Agora, pegue seu pincel e adicione um pouco de ocra ao seu corpo. E assim, você tem um ovo lindo e vibrante para abrir. Deixe-se tornar uma nova luz, meu amigo. Essa ação é como fazer uma cópia da realidade, mas uma cópia que parece quente e real. É como quando você recriou um evento em miniatura, você também pode desencadeá-lo no grande mundo. Esta é a magia homeopática, um tipo de imitação da realidade que deve evocar. A ideia de infecção ou contato é baseada na bela noção de comunicação através do toque. É tão reconfortante saber que o que antes foi conectado permanece conectado para sempre. Coisas como cabelo, unhas, impressões digitais e saliva são um belo lembrete de nossa conexão. Você tem todo esse poder para influenciar alguém, e ele está lá para usar. Se você queimar, algo pode acontecer com a pessoa que o possuía. Você sabe, esse tipo de pensamento é realmente bastante comum em diferentes culturas em todo o mundo. Muitas tribos preferem manter os cabelos e as unhas escondidas. Os xamãs tomaram cuidado para não desperdiçar nenhuma das ofertas. Eles recolheram migalhas da mesa, pedaços de roupa e cinzas para ajude a transferir a doença para eles. Um exemplo com o qual muitos de nós estamos familiarizados é o uso de figuras do vodú. Essas estatuetas são frequentemente feitas para parecer uma pessoa e são usadas em rituais especiais. Você sabe, essas duas ideias estão no coração do pensamento mágico. Eu sei que eles podem parecer um pouco ingênuos no começo, mas se você olhar para o mundo deles, tudo faz sentido. O mundo é como um cobertor grande e aconchegante, onde tudo e todos estão conectados. Se tudo estiver conectado, todos podemos fazer a diferença. A magia pode ser diferente toda vez, e isso faz parte do que a torna tão especial. Temos tudo o que você precisa para permanecer seguro e protegido: equipamentos de proteção, amuletos e feitiços contra espíritos.
Atacar, maldições, ritos destrutivos, rituais auspiciosos, de colheita, boa sorte, cura. É ótimo porque pode ser direcionado para pessoas e forças naturais. Na magia, você não está apenas assistindo do lado de fora, você está bem no meio da ação, tornando-se parte da magia. Ele não pergunta, mas ainda quer ajudar. Ele não reza, mas é um verdadeiro manipulador. Ele não está esperando um milagre. Ele está criando de acordo com seu próprio plano único. Fraser coletou vários exemplos de diferentes culturas, e é tão bom ver todas as diferentes maneiras pelas quais as pessoas se expressam. Na África, as pessoas costumavam acreditar que, se você quebrasse um ovo, isso se transformaria em um novo sol. Na bela terra da Austrália, o chamado melodioso do pássaro cocaburra serve como um alerta suave, inaugurando a primeira luz do dia. No mundo eslavo, o galo cantou não apenas porque era de manhã, mas porque era de manhã para o sol. Os índios amazônicos tinham uma maneira realmente interessante de lidar com a doença. Eles usariam uma máscara e uma boneca de madeira para ajudar a retirar a doença do corpo. No Egito Antigo, as pessoas acreditavam que poderiam proteger suas casas e entes queridos, colocando figuras inimigas em túmulos e perfurando-as com agulhas. Isso foi feito na esperança de que o poder das figuras fosse enfraquecido, garantindo um ambiente pacífico e seguro para as pessoas. Isso é tudo sobre lógica, não religião. Eu sei que isso não é oração ou adoração, e tenho certeza que você sabe que não é também. Estou tão animado para compartilhar isso com você. Aqui está o algoritmo. Se as chamadas B, então você só precisará fazer um para obter B. Estou muito animado para compartilhar com você um link direto entre a ação e o resultado. É tão interessante como a magia é especialmente ativada em tempos de crise. Estou falando de tempos de doença, fome, seca, guerra, morte, quando a caça falha, quando uma criança está doente, quando Sitia destrói a vila. É durante esses momentos que uma pessoa recorre ao ritual. Eu sei que pode ser difícil de acreditar, mas mesmo que você saiba que não funciona, tudo bem. A ação fornece uma sensação de controle e o controle fornece uma sensação de controle. Isso é tudo o que importa, não é? Não se preocupe, meu amigo. Quando a magia falhar, apenas daremos o próximo passo. Você já ouviu falar da ideia de uma criatura com vontade? Parece que alguém não estava a bordo, e outra pessoa não foi capaz de participar. Ei, apenas um aviso, há algo sobre o qual você precisa conversar, e não é tão simples como repetir o gesto. Então, a magia abre caminho para a religião. A magia é apenas uma maneira de fazer as coisas. A religião é tudo sobre conexão. Na magia, você é o chefe. Na religião, você pergunta, você ora, espera. Mas você sabe o que? Uma coisa leva a outra. Você sabe, eles não são opostos, eles estão realmente conectados. Mesmo nas religiões mais sofisticadas, você ainda pode encontrar traços de magia. A Epiphany Water é conhecida por suas propriedades purificadoras, e uma vela é uma maneira doce de perguntar alguma coisa. Não se preocupe, o rosário repete a fórmula. Quando você adiciona uma oração às suas ações, isso pode realmente fazer a diferença. Tente recitar uma oração 33 vezes para realmente fazer a diferença em sua vida. Eu posso ver o incenso, as roupas e os gestos. Refeição. Todas essas são belas formas rituais que gradualmente fizeram a transição da magia para a fé ao longo do tempo. Hoje, temos um nome diferente para isso. Ainda temos que ter cuidado, no entanto. Não devemos colocar chaves na mesa, dar facas ou servir sobre o limiar. Também devemos amarrar o fio vermelho, queimar letras e ter cuidado para não perder o amuleto. Não é que você esteja sendo tolo. É que você está se lembrando de uma época em que os humanos ainda não sabiam sobre os deuses. Mas mesmo assim, você teve um entendimento profundo de que se você fizesse algo específico, algo incrível aconteceria. É possível que foi aqui que a primeira fé começou, não é? Fico feliz em lhe dizer que muitas dessas formas ainda estão por perto. Podemos não perceber, mas estamos todos juntos, seguindo os mesmos padrões. Usamos talismãs em nossos corações para nos trazer boa sorte e colocamos ícones na entrada de nossas casas para nos proteger. Você sabe como costumávamos colocar figuras de espíritos? Bem, temos um pouco de medo de quebrar o espelho, passar a faca por nossas mãos ou manter a porta aberta à noite. Amarramos tópicos em nossos pulsos em nome de proteção e boa sorte. Também usamos cadarços e figuras para afastar a energia negativa.
Não é apenas a superstição, mas um belo legado de pensamento mágico que está profundamente enraizado em nossa cultura. Você não precisa acreditar literalmente, meu amigo. Não se preocupe, é apenas parte do modelo mundial. Estou tão orgulhoso do que nosso pessoal fez. Fico feliz em dizer que funciona. A mágica não é apenas sobre história, sabe? Em algumas culturas, não terminou, mas apenas mudou sua forma. Você já ouviu falar da Mongólia? É um lugar onde o xamanismo ainda está vivo e chutando. Não é apenas uma relíquia antiga do passado, mas uma parte vibrante da vida cotidiana. Neste lugar, magia e religião são como dois amigos que são melhores amigos para sempre, sempre saindo e compartilhando suas vidas juntos. Você ficará feliz em saber que existem mosteiros próximos aos sites budistas. Perto da universidade, há um homem amigável vestido como um urso. Ele tem um tambor e um microfone, e adora cantar. Esta é uma performance que realmente ressoará com quem tem um coração para as artes. É algo que está lá para nós quando mais precisamos. Fico feliz em lhe dizer que existem xamãs oficialmente registrados com pedigrês, aprendizados e espíritos de padroeiros. Muitos deles vivem em cidades e alugam apartamentos. Outros andam na estepe, balançando as pernas como o vento é o fã pessoal. Eles estão apenas ligando para você. Fico feliz em lhe dizer que eles estão sendo discutidos na fila. Às vezes, as pessoas acreditam nelas, e às vezes têm medo deles. Chegar a um xamã real é uma aventura. Não se trata apenas de conseguir uma consulta. Prepare-se para uma jornada incrível de volta no tempo. Você está prestes a experimentar algo verdadeiramente antigo, mas tudo está acontecendo aqui e agora. Eu adoraria mostrar como pode ser um ritual. É uma coleção de imagens baseadas em histórias reais e testemunhos pessoais. Você vem a uma casa que se parece com qualquer outra casa. Não se preocupe com decorações, é simples. A sala é adornada com belos tecidos que cobertam as janelas, criando uma atmosfera aconchegante e convidativa. Há um pequeno círculo de cinzas no chão. No canto do altar, há tigelas de leite, vodka e frutas secas. Na parede, você verá uma linda foto de um xamã quando ele era jovem. Há também um tambor pendurado ao lado dele. Você está convidado a sentar e relaxar. E depois há silêncio. Um homem com roupas do dia a dia entra na sala. Ele mal faz contato visual. Ele não diz uma palavra, mas então ele se transforma em uma túnica longa que é bordada com símbolos. Ele tem um boné com pingentes que cobrem seu rosto. Ele gentilmente segura uma barra de ferro. Existem alguns pratos que fazem um anel agradável e melodioso quando se move. Ele não diz olá, mas tudo bem. É apenas o começo. É difícil respirar, mas vamos passar por isso. Essa respiração se torna sólida. Ele começa a bater o tambor, e está claro que ele está sentindo o ritmo. O ritmo é agradável e suave, e é um pouco abafado e repetitivo, o que lhe dá uma sensação aconchegante e familiar. Ele balança para frente e para trás, depois de lado, como se estivesse tentando encontrar seu equilíbrio. E então, tão de repente, ele deixa de ser humano. Os movimentos mudam, tornando-se nítidos ou suaves, e um pouco lentos não naturalmente. Ele fala em uma voz que não é dele, mas ainda é adorável do jeito que é. Às vezes, em sussurros, às vezes em voz alta, é tudo bem. Ele está apenas tentando chamar sua atenção, chamando seu nome ou mencionando lugares. Ele pergunta, ou fala imediatamente, e é tão adorável ver como ele é confiante e articulado. Ele sabe, mesmo que você não tenha mencionado isso. Às vezes, ele descreve o problema sem nomeá-lo, e eu entendo totalmente por quê. Às vezes ele apenas faz um diagnóstico, e tudo bem. Ele não explica como ele sabe, e tudo bem. Ele não responde às suas perguntas e lamento ouvir isso. Ele compartilha a bela mensagem que o Espírito transmite. E então, você sabe, apenas para. Talvez gentilmente, ou talvez mais gentilmente do que isso. Às vezes, ele se deita no chão para descansar, e às vezes adormece. Eles o cobrem e garantem que ele tenha água suficiente. Depois de 10 minutos, ele é apenas um cara comum. Ele olha nos olhos, sorri e parece calmo e cansado. Você nos deixa com conselhos, com um sorriso caloroso e, às vezes, em silêncio. Se você é uma pessoa moderna, pode achar isso um pouco incomum, mesmo um pouco provocativo teatricamente. Você não precisa ter fé para ser um verdadeiro xamanista. Funciona de uma maneira diferente, sabe?
Para os mongóis, o perfume é mais do que apenas uma abstração, é uma parte de sua cultura e identidade. É tão adorável pensar que toda família tem um anjo da guarda especial vigiando-os. A área tem um espírito realmente especial, e é como se a própria terra estivesse viva. A montanha tem sua própria vontade, e é importante respeitar isso. Um xamã é alguém que pode conversar com eles e está aqui para ajudar. Ele não é um santo, mas ainda é muito bom. Ele foi treinado, escolhido e admitido, então ele é exatamente quem precisamos. Às vezes, as pessoas se reúnem na natureza para realizar rituais especiais. Quando você se encontra em um lugar cercado por montanhas e vento, onde você pode se ajoelhar na frente de uma árvore, amarrar uma fita e deixar uma oferta, saiba que você está em um lugar de beleza e possibilidade. Isso não é como uma religião no sentido ocidental, é mais como uma comunidade viva e conectada. Muitas pessoas vêm à Mongólia por esse motivo, e é realmente compreensível por que o fazem. Pode ser alguém que está apenas curioso, alguém na ligação ou alguém procurando algo que não esteja bem claro. E na maioria das vezes, eles retornam com um sentimento que é familiar demais para nós. Eu vi algo antigo, mas vivo. Era estranho, mas natural, e me lembrou do passado. A magia ainda está lá. Ela apenas diz o contrário. O xamanismo da Mongólia não é uma relíquia do passado, é uma expressão vibrante de como a sabedoria antiga ainda pode ressoar profundamente no mundo de hoje. É importante lembrar que a religião não apareceu do nada. Não é como se fosse apenas a ideia de uma pessoa, e isso não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo lento, gradual e profundamente interno. A religião começou como uma semente minúscula, crescendo desde os primeiros gestos, medos e rituais. Primeiro, há um sentimento que acontece sem que você perceba. Depois vem a ação, seguida pela tentativa de repetir e, finalmente, a compreensão, a palavra e depois, e somente então Deus. Estamos fazendo essa jornada juntos, explorando todas as etapas do caminho. Dos antigos enterros de sorra e conchas de concha, as figuras de animais divertidas e a alegria dançar no jardim. Tudo faz parte do belo círculo ritual. Desde gritar em uma tempestade até perceber que esse grito pode ser uma conversão. Isso não é incrível? Da tentativa de influenciar à tentativa de negociar, da magia da ação à religião da súplica, do xamã ao sacerdote, do espírito ao Deus, da multidão ao único. Não é uma bela jornada? É um lindo paradoxo, não é? É importante lembrar que a religião não nasceu com deuses. Ele veio a este mundo com uma pergunta, um pouco de tensão e uma profunda necessidade de entender a morte. É sobre natureza, dor, perda e aleatoriedade da vida. O homem não entendeu bem, mas sentiu isso em seu coração. Ele não tinha certeza de como colocar em palavras, mas estava procurando uma conexão. Nesta pesquisa, ele começou a criar sinais, imagens, movimentos e repetições. Tudo isso se tornou uma espécie de ritual, e é um belo passo em direção à fé. Estou me perguntando se há alguma maneira de dizer que tudo era assim, e que foi assim que a religião surgiu. Oh não! Ainda não estamos lá, mas em breve chegaremos à foto completa. Temos apenas fragmentos, mas ainda estamos aprendendo muito. Às vezes, eles vêm em uma fila agradável e arrumada e, outras vezes, eles dançam por aí. Trabalhamos com hipóteses e estamos aqui para ajudá-lo a entendê-las. Encontramos coisas incríveis, como esqueletos, ocre e figuras de enterro. Estamos fazendo o possível para entender, mas não temos certeza se há uma maneira diferente de olhar para ele. Também não. Do vasto continente africano até o distante expanse ibérica, e dos Blambos para a região de Sungir, é evidente que os humanos estão interagindo com o mundo ao seu redor desde os primeiros dias de nossa existência. Não se trata apenas de observar o que está à nossa frente, trata-se de se envolver com os aspectos invisíveis que compõem nosso mundo. É assim que surge a primeira espiritualidade, mesmo antes de termos ideias ou formas. É realmente interessante como, a partir de 3000 AC, já podemos falar sobre religião no sentido moderno. Sumérios, Egito, Mesopotâmia e Índia são todos lugares bonitos. Você sabe, essas culturas têm alguns nomes realmente interessantes. Eles são nomeados após deuses, padres, rituais, mitos, templos e até leis escritas. A partir deste ponto, a religião se torna um sistema que pode ser entendido e abraçado. É mais do que bem-vindo fazer sua própria pesquisa e também está livre para classificá-la e interpretá-la como achar melhor. Você vai adorar isso porque é uma experiência e uma estrutura.
É importante entender que, até este ponto, a religião estava incorporada no corpo, expressa na voz, cantada em canções, vista em máscaras e incorporada em fosco. Foi um gesto gentil, não apenas uma palavra. E então, um dia, essa palavra se transformou em uma ferramenta. E assim, a voz dos deuses foi trazida ao mundo. Os padres do aço, intermediários, reis e faraós foram todos escolhidos. Os sábios se tornaram os intérpretes da vontade divina. A voz da divindade começou a soar, não da floresta, como se poderia esperar, mas da rostro, do altar, do papiro. E à medida que essa voz ficou mais alta, ficou claro que havia mais e mais sistemas em vigor. Não há problema em sentir que a religião se tornou mais uma atividade de grupo do que algo pessoal. Agora está aberto, com política e regulamentos envolvidos. E, no entanto, continuou crescendo e mudando, assim como uma bela flor abrindo suas pétalas ao sol. Estou tão feliz em dizer que ela não congelou. Com o passar do tempo, um sistema de crenças substituiu o outro. Foi um momento de mudança, com os panteões sendo destruídos e os mitos sendo reescritos. Em vez de ter um monte de deuses, acabamos com apenas um, depois um monte deles, e depois apenas um novamente. É interessante como cada novo culto meio que assumiu um pouco do antigo. Mesmo em religiões que acreditam em apenas um Deus, ainda existem algumas tradições que sugerem politeísmo. Você pode ver isso em rituais, feriados e símbolos. Em algum momento, uma pessoa começou a fazer todos os tipos de perguntas. Eles queriam saber quem governa o mundo, o que é bom, por que vivemos e o que acontecerá depois. Estamos nos concentrando em ética pessoal e empresas estatais. À medida que as pessoas viajam pela vida, às vezes criam novas religiões que não apenas as guiam em sua adoração, mas também as ensinam a viver suas vidas ao máximo. Você sabe, é assim que o eixo do tempo com os grandes professores aparece: Budas, Zaratustra, Confúcio e Moisés. É como se houvesse uma mudança acontecendo, uma transição do ritual para o pensamento, do medo à consciência. Então, é como se a religião se tornasse filosofia, sabe? E então chegamos a um novo estágio, que é a crise da religião. Ciência, educação e industrialização é um trio poderoso, moldando nosso mundo de maneiras grandes e pequenas. É interessante como a religião não explica tudo hoje em dia, não é? É verdade, o mundo está ficando mais complicado. Algumas pessoas dizem que Deus está em silêncio. Temos a sorte de morar no século XXI, onde fizemos muito progresso. Temos ciência, internet, neurociência e física quântica. Mas não se preocupe, a fé nunca foi embora. Apenas assumiu um novo formulário. Hoje, a fé se torna uma jornada profundamente pessoal para cada um de nós. É totalmente normal começar a acreditar em dogma, mas com o passar do tempo, você começa a acreditar cada vez mais em experiências. Ele pode não ser capaz de chegar ao templo, mas ainda pode meditar. Sei que não segue as regras usuais, mas espero que você encontre harmonia nela. Mesmo que eles não conheçam os textos, ainda podem sentir o significado. É tão bom ver como a religião foi transformada. Não se preocupe, há mais de uma maneira de passar por aqui. Em vez de uma estrutura rígida, valorizamos a flexibilidade. Em vez de pensar nisso como tudo ou nada, que tal considerá-lo como uma escolha? Quando alguém encontra significado em sua vida, ele se volta para a fé como fonte de força. Não se trata de seguir regras ou obrigações de "estou do lado de fora". Ao mesmo tempo, também estamos vendo outra coisa. Estamos voltando aos velhos caminhos, aos deuses antigos, ao culto da terra, aos ritos de purificação e às raízes. Estamos à procura de xamãs, e acendemos velas e colocamos amuletos na entrada para criar um espaço acolhedor e protetor um para o outro. Estamos falando da memória especial que o lembra: você faz parte do mundo. Você não está sozinho, e estamos aqui para você. É tão bom ver o pensamento mágico fazendo um retorno. Em vez de surgir da falta de conhecimento, agora está aparecendo como um desejo natural e profundo de encontrar significado. Estamos trabalhando para um lugar onde tudo está conectado novamente. Nossos corpos, nossas almas, o tempo que recebemos, o espaço em que habitamos. Estamos ansiosos para ouvir os belos sons do mundo mais uma vez. Espero que haja uma nova rodada em breve. Entendo que a religião às vezes pode parecer um sistema, mas eu realmente acredito que é muito mais do que isso. Para mim, a religião trata de formar uma conexão profundamente pessoal e significativa com nosso poder superior. Não é uma regra dura e rápida, mas mais como um caminho suave que o guia para dentro.
E se for esse o caso, a religião não vai a lugar nenhum. É como um sonho que nunca morre. Vê-a se torna a respiração que nos faz continuar. Isso conclui nossa palestra da história. A história da religião. Viajamos ao longo dos séculos, ouvindo o sussurro da caverna, o zumbido suave do tambor, a respiração de nossos ancestrais e o primeiro sussurro que chegou ao céu. Sabemos que você é inteligente e capaz, e estamos aqui para apoiá-lo em sua jornada. Não lhe demos todas as respostas, mas estamos sempre aqui se você precisar delas. Você sabe, no final do dia, a fé é sobre sentimentos e confiança, não apenas fatos e informações. É reconfortante saber que, mesmo quando o caminho à frente está escuro, você não está sozinho nessa jornada. Não posso agradecer o suficiente por estar lá, por ouvir, refletir e sentir. Espero que esta noite te traga calor e paz. Espero que ele traga bons sonhos, sonhos nos quais tudo está conectado, tudo respira e tudo faz sentido. O significado é tão pacífico, como uma fogueira nas profundezas do tempo, lançando um brilho caloroso e acolhedor. Mal posso esperar para te ver de novo, meus queridos amigos. Boa noite, querida. So, music, 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 music.